Diálogos VC. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou Kelly Bassi, consultora de comunicação da Votorantim Cimentos, e vou mediar este episódio sobre cidades eficientes e sustentáveis. Aliás, o que são as cidades eficientes e sustentáveis? Quais as tecnologias a indústria da construção já oferece alinhadas a esse conceito? Existem exemplos práticos de cidades eficientes e sustentáveis no Brasil? Para responder essas e outras perguntas, convidamos 3 especialistas. José Luiz Esteves da Fonseca, gestor executivo de sustentabilidade da MRV. Obrigada por aceitar o nosso convite, José Luiz. Kelly, eu que te agradeço e a gente está aqui para te ajudar nesse jornada aí de sustentabilidade. Contamos ainda com Igor Pantoja, coordenador de Relações Institucionais do Instituto Cidades Sustentáveis. Bom receber você aqui, Igor. Obrigado, Kelly. Prazer estar com você, com os colegas aqui para debater esse tema aí tão importante. Está conosco também o Lucas Noritaki, gerente de marketing para imobiliário, indústria e infraestrutura da Votorantim Cimentos. Seja bem-vindo ao Diálogos VC, Lucas. Obrigado pelo convite, Kelly. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Igor, o que são as cidades eficientes e sustentáveis? Então, as cidades sustentáveis, a gente pode dizer que são aquelas cidades que, tecnicamente, que têm a capacidade de manter, de se renovar, de crescer, de se desenvolver, sem prejudicar as futuras gerações, mas que, ao mesmo tempo, está voltada para a garantia de direitos, que tem um desenvolvimento econômico também de maneira sustentável, não predatório, e do ponto de vista da eficiência também, né? Então, utilizar menos recursos para fazer mais. Como é que você faz uma cidade, como é que você cria um ambiente urbano que não seja, né, tóxico, literalmente, do ponto de vista climático, que tenha justiça social, que tenha menos desigualdade. Então, você ter uma cidade sustentável e eficiente implica em você necessariamente trabalhar, por um lado, pela garantia de direitos e, por outro, pela utilização mais inteligente possível dos recursos existentes. Um conceito de evolução e completamente já conectado com as práticas ESG, né? Totalmente, com a Agenda 2030, a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como trazer essas agendas globais, né, como são de fato, para o nível local, para as cidades, né? E como que você enxerga esse cenário hoje das cidades sustentáveis dentro do Brasil e do mundo? A gente tem um desafio global, eu diria, de realmente voltar mais as nossas atenções para essa questão do desenvolvimento sustentável. A gente tem desafios climáticos muito conhecidos, né? Do ponto de vista das cidades, a gente tem boas práticas, mas eu diria que a gente tem poucos exemplos de cidades que são realmente sustentáveis, né? Ou que cidades que realmente conseguem ser um exemplo de qualidade de vida, porque muitas vezes cidades que a gente julga que são muito avançadas, elas têm às vezes um nível de desigualdade grande, não é todo mundo que tem aquele mesmo acesso à cidade. No Brasil, por exemplo, a gente desenvolveu um índice de desenvolvimento sustentável das cidades, que tem 100 indicadores, é um índice bastante amplo, vamos dizer assim. A gente lançou isso em 2022, atualizamos ano passado, e nesses 100 indicadores que a gente reúne, a gente passa pelos 17 ODS. E, infelizmente, o resultado não é bom do Brasil. Mais de 70% das cidades estão no nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento sustentável. Pouquíssimas cidades estão no nível alto e não tem nenhuma cidade com nível muito alto. Não tem nenhuma cidade com a nota acima de 8, vamos dizer assim. A gente conseguiu analisar como essas cidades estariam em 2015 e como elas estão em 2023. A maioria das cidades piorou, inclusive. O desafio é grande, é urgente, e, de fato, retomar essa discussão da Agenda 2030 e do desenvolvimento urbano sustentável no Brasil é para ontem, assim, né? Brasil e América Latina, eu posso dizer que é bastante urgente. José Luiz, como que uma construtora pode contribuir para o avanço da sustentabilidade e a eficiência nas cidades? A gente faz um estudo de escuta ativa com o cliente, com o vizinho futuro, com a sociedade, e muitas vezes cada município tem uma legislação específica, a gente tem que atender várias situações, alinhado a um modelo de negócio que tem ali as suas limitações devido ao programa do governo Minha Casa Minha Vida, que ele trabalha ali dentro de limites de valores.
são desafios, porque em cima disso a gente trabalha com sustentabilidade, com criatividade, com inovação para poder trazer essa sustentabilidade para o modelo de negócio. E muitas vezes a gente trabalha muito com essa questão de, primeiro, a lei de acessibilidade. Então você começa a olhar para a cidade a questão de acessibilidade, pavimentação e tudo mais. Quando você olha também que você resolve um problema social, que é a moradia, tem muitos espaços irregulares ocupados, e que as cidades não conseguem resolver muito em fator de questões urbanas, financeiras, e às vezes as pessoas não estão dispostas a morar no que a gente chama de franjas das cidades ou nas periferias externas. Elas querem morar próximo do local de trabalho, elas querem evitar a questão do transporte urbano. Tem aqui em São Paulo, em média, a pessoa leva 2 horas, 3 horas de deslocamento para ir e 2 horas para voltar. Ou seja, se ela morasse mais próximo do local de trabalho ou tivesse uma mobilidade mais fácil, ela talvez não precisaria estar se deslocando tanto. Então isso tem muito um estudo de impacto. Por exemplo, construção civil incomoda durante o processo construtivo, porque só lembra do barulho da obra que está ali do lado. Mas ela esquece o tanto de benefício social que ela vai trazer depois, porque ela vai trazer qualidade no saneamento, ela vai trazer qualidade de segurança quando ela põe uma iluminação numa rua. Ela traz uma coisa fundamental para o ser humano, que é endereço. Sem isso ele não consegue emprego, ele não consegue uma série de benefícios sociais, porque inclusive para o próprio município de poder fazer uma estatística de quantos que estão ali. Então você vê que muitas vezes a gente tem que trabalhar lá atrás, não só no ambiental, mas a gente trabalha o social também, né? E mais do que tudo a governança. E a gente trabalha muito a governança no sentido assim, de fazer parcerias institucionais fortes. A gente é assinante do Pacto Global da ONU, cumprimos algumas metas. O nosso CEO ele é embaixador do ODS 11 de cidades sustentáveis, então ele procura trazer essa ideia de cidades sustentáveis em todos os projetos que a gente tem. E alinhado a isso a gente trouxe o ICLEI, que o ICLEI é Governos Locais pelo Clima, que é uma instituição internacional. Então nós fechamos a primeira parceria privada do mundo com o ICLEI para que eles nos dessem apoios também e sugestões em nossos projetos com soluções baseadas na natureza. Então, às vezes, você pega uma região que ela tem um processo ali que tem um índice alto de alagamentos. Então, vamos pensar num jardim de chuva em que você absorve aquela água temporariamente, reusa ela para algum outro processo dentro da própria urbanização local. Vamos manter matas nativas ou fazer um replantio com árvores nativas e outras soluções mil que a gente tem. Então, o que a gente faz? A gente é a maior construtora hoje da América Latina. A gente entrega, em média, 40 mil apartamentos por ano. Então, a gente tenta resolver o problema de 40 mil famílias, né? E, assim, cada entrega dessa é um sonho realizado. E a gente trabalha muito com isso, o ser humano no centro desse processo. E como que a gente vai resolver um problema social dele ali, tá? Adorei ouvir isso, o ser humano no centro da construção, né? Senão não faria sentido, né? Exatamente. Lucas, e do ponto de vista da indústria de materiais de construção, o que a gente pode dizer que a indústria vem trabalhando para tornar essas cidades mais eficientes e sustentáveis? Quando a gente pensa numa construção e quando a gente pensa no que a gente quer oferecer, passa muito por eficiência. Quanto mais eficientes nós formos, seremos mais sustentáveis, por consequência de utilizar menos e menos recursos. Então, a gente sempre, quando lança soluções ou inovações dentro do mercado para o mercado imobiliário, a gente está pensando em trazer coisas mais eficientes. E uma delas, falando dentro desse grande contexto de cidades, é a pavimentação em concreto. É uma solução que está aí no Brasil há anos, mas não desenvolveu como deveria, e eu imagino na velocidade que deveria por uma série de fatores. Mas que países como a Argentina, a própria Colômbia, os Estados Unidos, mais de 50% das suas rodovias e ruas já são feitas em concreto. Hoje no Brasil esse número não passa de 2%. E alguns benefícios, eu acho que conectando com tudo que a gente falou, né? Mas o pavimentação em concreto ele é 20 anos mais durável. Então ele é 2 vezes mais durável que o asfalto. O asfalto você projeta para 10, em 10 anos você tem que refazer. O concreto não, em 20 anos. O concreto você faz muito menos manutenções do que o asfalto. Por que você vai fazer uma solução para durar 10 anos se você tem uma outra equivalente, hoje em dia no Brasil com um custo parecido ou até menor, se ela pode durar 20? Então é uma mudança de cultura e mentalidade que a gente pode utilizar. Outros benefícios, o concreto tem uma aderência maior
aos pneus dos carros. Então você consome menos combustível quando você está trafegando sobre ele, de 1 a 6% a menos. Então você fez algo mais eficiente e ainda consome menos combustível quando você está trabalhando e está passando por cima daquela rodovia. Então é muito como utilizar os recursos da maneira mais eficiente. O concreto, como ele é claro, ele reflete melhor a luz do sol e diminui a sensação de calor. Com essas ondas de calor que a gente está passando, é algo que incorpora valor até para o empreendimento, para a cidade. Então quando a gente olha como Votorantim Cimentos, é como ser eficiente, mas ainda assim entregar algo que possa ser benéfico para toda a sociedade, para o construtor, para a pessoa que mora na cidade e também para a indústria como um todo. Muito bom. José Luiz, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o projeto Cidade Sete Sóis, Pirituba, que é na zona norte de São Paulo. Como é que surgiu a ideia? Quais foram os principais desafios e aprendizados a partir da implementação aí desse projeto, que é bem referência nessa área? Kelly, Cidade Sete Sóis, o que é? Ele é baseado em 7 pilares ali sobre sustentabilidade. É muito em cima de segurança, desenvolvimento urbano, mobilidade, comodidade, boa vizinhança, tecnologia e a questão do verde também. Então, quando a gente pega todos esses conceitos, alinhado aos 17 ODS, né, de desenvolvimento, a gente convidou o ICLEI para fazer parte desse estudo e chamamos alguns urbanistas e paisagistas, tudo. O que aconteceu? Em vez da gente criar uma ilha, e que aquela ilha viveria isolado como alguns condomínios, o conceito é integrar esse projeto à cidade de São Paulo. Ele vai ser um bairro totalmente aberto, com 11 mil unidades e com investimentos assim, com área verde preservada, com infraestrutura, com um parque linear integrando todo o processo, com ciclovias, trazendo cada ODS para uma estação de uma praçazinha, de um ponto de convivência. A gente focou muito também na questão de trazer uma comunidade para o processo, ou seja, trazer essa questão de associação de moradores, e aí a gente vai estar qualificando uma associação de moradores para que eles façam a gerência do projeto como um todo. Então o desafio, assim, a gente começa hoje e termina esse negócio aí daí a 10 anos. Então depende muito de aceitabilidade do processo, mas assim, houve todo um estudo técnico disso, de várias áreas da empresa, vários consultores externos. Então durante a construção a gente tem todo esse cuidado de ver onde que nós estamos atuando, como vai atuar, e ao mesmo tempo vai estar resolvendo a questão de acessibilidade do bairro local, vai estar resolvendo a questão de saneamento, questão de drenagem urbana e transporte. Tudo isso está pensado nesse processo. Então, assim, não começa da noite para o dia, tem já uns 5 anos de estudo nisso e desenvolvimento. Inclusive, esse projeto está pensado nisso também, de trazer índice de descarbonização para esse processo da cidade de São Paulo, que é um desafio gigante que São Paulo tem. A ideia é não ser mais aquelas ilhas de excelências isoladas da cidade e sim integrar esse processo todo numa cidade como se fosse um bairro sustentável, uma cidade sustentável. A gente chama de cidade porque vão estar em torno de 11 mil apartamentos, 3 por unidade, 33 mil pessoas, é muito mais que muita cidade brasileira. Então vai ser realmente uma cidade dentro de São Paulo, só que com uma convivência totalmente focada hoje nos conceitos que o Igor comentou. A gente busca trazer o melhor possível dentro daquele projeto, né? Igor, já que a gente começou a falar sobre esse projeto, quais são as principais características e soluções que você enxerga que podem ser implementadas para tornar as cidades mais inteligentes, né, e sustentáveis? A gente tem visto algumas tendências, eu diria assim, né? Por exemplo, as soluções baseadas na natureza. Enfim, uma tendência na construção, na arquitetura, muito de aproveitar aquilo que a natureza já faz para resolver problemas que são tipicamente aí urbanos. Então, questão das enchentes, você ter uma maior parte do solo permeável, ou a questão da redução de uso de energia. Então, isso tem implicações diretas para a arquitetura, né? O jeito que você faz o prédio para ele ter mais luminosidade, menor uso de água, reaproveitamento de água. Então tem soluções nesse sentido que se aplicam tanto na construção dos empreendimentos, propriamente ditos, quanto das cidades, né? A própria questão da adaptação em relação às mudanças climáticas, aí a gente passa, por exemplo, para a questão da mobilidade, né?
quando você adota combustíveis mais limpos, né, com menor emissão de carbono, por exemplo, biodiesel, etanol e o próprio elétrico, né? Só isso, por si, numa cidade que tem dezenas de milhares, por exemplo, de ônibus, de caminhões, enfim, tem um impacto gigantesco, né, na melhoria da qualidade de vida. Então, essa questão da mobilidade é uma tendência, eu diria, né? Claro, no mundo da construção, aí eu acho que essa questão da eficiência de recursos, redução de uso de certos recursos aí, eu acho que é uma tendência também, e que numa escala como a cidade de São Paulo, como um empreendimento desse que tem 11 mil apartamentos, tem uma implicação direta para a cidade como um todo, né? Até o índice de descarbonização da cidade que o Zé Luiz mencionou. E claro, né, o planejamento urbano como um todo também vem passando por transformações nas últimas décadas. Então a gente tem que sair de um modelo de cidade que é muito baseado nessa questão do centro-periferia, onde a maior parte da população, mesmo que muitas vezes sem querer, porque sabem que não é o melhor lugar, mas acabam vivendo nas periferias, tem que se deslocar 2-3 horas por dia. Então isso é uma síntese de alguma maneira dessas diferenças na qualidade de vida. A ideia, claro, é de que as pessoas possam viver cada vez mais próximas dos lugares onde ela trabalha, onde ela estuda. A gente sabe que não tem espaço para todo mundo morar nas regiões centrais da cidade. Então o que a gente tem que fazer? Também pensar em disponibilizar infraestrutura, emprego, etc., nas periferias. Você tem uma cidade polinucleada, como se diz, né, tecnicamente. Então, é isso, né? Um bairro como esse, em Pirituba, certamente vai criar uma centralidade ali. Então, é uma região que vai ter uma ponte nova, vai ter uma série de investimentos previstos da cidade para essa região e que tem diálogo diretamente com isso. Então, é fortalecer outras centralidades para além das centralidades mais consolidadas. Acho que do ponto de vista de planejamento urbano, essa é a principal tendência, né? Inclusive que tem implicações diretas na redução de consumo de combustível, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhoria da saúde, etc, etc. É como se a gente criasse mini-cidades, né? Que elas fossem sustentáveis por si só, né? Para cada vez mais diminuir esse deslocamento. Bem interessante. Acho que é importante comentar, né, como a gente se prepara para todas essas tendências e essas mudanças e que são extremamente importantes. Eu fiquei pensando, vocês falando, e o Igor e o José, como a gente pode reduzir também essa desigualdade tendo cidades mais inteligentes e sendo cada vez mais eficientes, né? A construção é o grande motor que vai levar esse desenvolvimento, seja através de edificações, de infraestrutura, da moradia. A gente tem um déficit habitacional gigante no Brasil, então não dá para fazer todo esse desenvolvimento sem usar cimento, sem usar concreto, sem usar algum tipo de solução. E a gente, como Votorantim Cimentos, é boa parte do meu trabalho de estar muito atento ao que está acontecendo no mercado e ver como que a gente pode trazer alguma solução diferente dentro da nossa área de especialidade para todo esse dilema e essa necessidade que nós temos de mudar. Acho que passa muito por estar com os ouvidos abertos e pronto para mudar de forma rápida, mas também ter um corpo técnico forte e responsável que consiga, de fato, escutar e transformar isso em alguma solução viável. E a gente fala assim, escutar o mercado, tem que se fazer coisa nova. Sim, a gente tem que inovar sempre, mas às vezes tem coisas que estão na nossa mão e que já existem. Eu vou dar um exemplo claro, a gente tem um concreto chamado Spectra. A gente fez um benchmark nos Estados Unidos, a gente tem operações de concreto lá. A gente viu essa solução, trouxemos para o Brasil. É um concreto de alta performance que, pelas suas características, ele permite você reduzir o concreto e o aço de uma edificação. 8% no consumo de aço, 5% no consumo de concreto. Então você já reduz o consumo de materiais por si só. Além disso, ele tem tanta tecnologia nele que ele usa pouco cimento comparado aos traços de concreto convencional. Então a emissão dele, só de você trocar um concreto convencional por um especial como o Spectra, você já reduz por si só a emissão de CO2. Então se você somar tudo que você reduziu, porque você reduziu aço e concreto, mais o que o produto reduz, você reduz em 15% a emissão total de uma estrutura. Cidade como São Paulo, não sei fazer essa conta, mas vai dar muita coisa em termos de emissão de CO2. E algo super inovador, novo, está disponível desde 2019. Então vai de nós como sociedade também, entendemos como que a gente pode projetar e pensar as nossas estruturas e cidades de forma mais eficiente. Vou usar o pavimento de concreto aqui, é mais um pouquinho que eu ganhei ali. Vou usar o Spectra, mais um pouco. Vou usar uma argamassa industrializada, menos desperdício. Tudo isso hoje está disponível à nossa mão e que a gente pode fazer melhor. E uma outra coisa que a gente fez, a gente certificou o nosso concreto Spectra com EPD. Então toda essa redução de emissão ela é comprovada por uma declaração de produto ambiental auditada internacionalmente. Então você pode ver claramente
no ciclo de vida como um todo do produto também, que ele é mais sustentável e emite menos CO2. Então, é sempre estar pronto para a mudança, mas também saber que a gente tem um grande caminho para andar e ser mais eficiente com o que nós já temos dentro do Brasil. Muito bom. José Luiz, e como é que os consumidores têm reagido com esses projetos de cidades sustentáveis? Como é que está isso do ponto de vista de venda? Kelly, aqui em São Paulo, por exemplo, uma parte dos empreendimentos obrigatoriamente tem que ir para habitação de interesse social, então ele tem que atender uma porcentagem disso aí. E aí esse tem um preço limitado, é quase que direcionado, então ali, independente do que eu estou pondo, mas o que a gente está colocando para ele é o que ele consegue comprar e vai ser comprado por conta disso. Quando a gente muda de patamar, que a gente entra por faixa 2 e faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, e a gente chama às vezes também de PJ, que é financiamento fora do Minha Casa Minha Vida, esse tipo de cliente hoje, ele é um cliente questionador. Ele quer saber se ele vai morar com conforto, com habitabilidade, com segurança, se o local que ele vai morar, como que ele foi construído. Aí quando o Lucas fala de questão de menos isso, menos aquilo, a gente tem esses monitoramentos de pegada de carbono, de consumo de resíduo, e aí é muito, assim, tudo aquilo que você vem reduzindo na cadeia de produção, você consegue gerar eficiência, você consegue trazer um produto de maior qualidade com um custo mais baixo também. Falando assim, friamente, toda construtora, quando põe um produto à venda, ela quer ter velocidade de venda. E quando você traz produtos sustentáveis, você tem uma velocidade de venda diferenciada. É sinal de que o cliente, quando compara, ele olha e fala assim, pô, eu vou para esse aqui, que ele está me oferecendo muito mais itens de conforto de habitar do que esse aqui, que está me entregando o basicão. Então é como se fosse comprar um carro um pouquinho plus com alguns acessórios a mais. Esses acessórios são itens de sustentabilidade, que a gente trabalha com energia renovável, produção mais limpa, com cimentos eficientes, redução de resíduo, plantio de árvores nativas, com plantas locais, trabalha com reuso de água ou então consumo reduzido de água. E a gente busca cada itemzinho desse aí trazer economia no final da conta do cliente ali. E aí o condomínio passa a ser eficiente, então ele reduz na conta dele. O que isso tudo traz no final para o cliente? É uma economia. Se você parar para pensar, quando eu compro um imóvel, nós estamos falando de um produto aqui que, na verdade, ele vai passar ali 30 anos dentro dele, teoricamente. Então ele quer aquele produto ali que ele atenda ele 30 anos. Então ele tem uma criticidade do nosso produto durante 30 anos. E aí a gente tem que entregar um produto para ele de uma forma que traga, aquele morar bem, aquela agradabilidade do processo. Infelizmente, dentro do produto que a gente entrega, no limite de preço que o programa às vezes nos impõe, a gente consegue entregar às vezes um básico, mas um básico muito sustentável em comparado com outros produtos, entendeu? Então a ideia é, o que a gente pode atender de maior quantidade de itens, sustentabilidade e conforto para o cliente dentro daquele preço limite que a gente tem. Bem legal. E São Paulo é uma coisa engraçada, muito cultural, que muitas vezes a gente entrega o produto, daí a pouco parece que começou a obra toda de novo, que o pessoal constrói tudo novamente, porque isso aí, para a gente, acha aquilo um desperdício. Por que disso? Isso é um impacto gigante na cidade do tamanho de São Paulo, desnecessário. Hoje a gente está buscando fazer isso, mas nos centros urbanos, fazer retrofits de prédios antigos, trazer eles à vida de novo, trazer a população para os centros urbanos, e assim o pessoal compra às vezes um produto 0 quilômetro, quebra tudo e faz de novo. Não faz sentido, mas é cultural aqui de São Paulo, a gente não vê muito isso em outras capitais. Então é muito disso, a gente tem trabalhado muito o cliente nesse conceito de conscientização. Olha, você está recebendo um produto sustentável, você está recebendo um produto de qualidade, não precisa quebrar, refazer nada, está aqui. Ou então, se você pretende mudar, tem essas opções aqui que você pode comprar e já receber o apartamento desse jeito. Isso é muito trabalho de cultura com o cliente e assim, a gente entende que um dia nós chegaremos lá. Um desafio grande mudar. Enorme. José Luiz, você falou sobre o retrofit. Você pode explicar para a gente o que é o retrofit? O retrofit é o seguinte, é pegar uma edificação que tem ali 50 anos, trabalha com ela com outro modelo também. Ela foi pensada para ser escritório. E aí agora nós vamos colocar apartamentos sem garagem,
mas que a pessoa está em frente a uma estação do metrô. E aí você faz o retrofit não só internamente, o que a gente fala de mudar todo o conceito interno de morar, e também da fachada. Tem algumas cidades que obrigam que você recomponha a fachada como ela é por ser um prédio histórico. Tem outras cidades que permitem você trabalhar com a fachada, modernizando ela. E aí você moderniza elevador e tudo. Qual que é a grande vantagem disso? Você não destrói o que já está feito por completo. Você reaproveita um monte de coisa que está pronta ali. Você começa a trazer vida para aquilo com a forma de uso novamente daquele local. Ao passo que você poderia ter feito, destrói tudo e faz de novo. Olha o desperdício de material e impacto na natureza que você está causando. Então a ideia é essa, é recompor aquela edificação de uma outra forma, de uma outra maneira mais sustentável, colocar ela no século XXI. Igor, pensando em tudo que a gente já conversou aqui e trazendo esse conceito corporativo do ESG para as cidades, né? Como é que você acha que as cidades podem avançar mais? É isso, as cidades são compostas, né, tanto pelos cidadãos, pelas pessoas que moram diretamente nela, quanto pelas empresas, quanto pelas construtoras, quanto pelo mercado, né, de automóveis, enfim, são N segmentos. Todos têm um impacto muito grande sobre a cidade, né? Positivo e negativo também, mas pensando muito assim, né? Até do que a gente falou um pouco, essas tendências ou essas mudanças que a gente vê no planejamento urbano nas últimas décadas, e principalmente aqui no Brasil, algumas cidades grandes, a gente tem tido, por exemplo, a questão dos centros urbanos, né? Processos, às vezes, de degradação ou dificuldades, principalmente agora pós-pandemia, né? Durante a pandemia foi mais grave, o pós-pandemia isso se manteve em alguns casos. Então, como trazer vitalidade e diversidade para os centros urbanos, né? Então, como você garante que no centro você tenha, né? Atualmente a gente tem uma quantidade gigantesca de imóveis subutilizados nos centros das cidades, e ao mesmo tempo você tem uma quantidade gigantesca de pessoas sem ter onde morar. Então como é que você requalifica esses imóveis, né? A questão do retrofit, mas não só a solução do ponto de vista técnico, né? Daquele edifício, daquela edificação. Como é que você pensa diferentes soluções, inclusive contemplando quem já mora ali. Então a gente sabe que no centro também tem, por exemplo, cortiços, tem até algumas favelas em alguns lugares, em algumas capitais, nos centros urbanos. Como é que você também garante que essas pessoas possam ter direito a morar nessas regiões, né? E não todo mundo mora do mesmo jeito. Então é importante você manter a diversidade, isso é importante para a cidade, né? Lembrei até o caso, Paris ficou muito famosa por conta de uma política chamada Cidade de 15 Minutos, que a ideia é você ter todo mundo, independente se mora no centro ou não, mas acessando, né, as benesses da cidade a uma distância equivalente a 15 minutos a pé. Então, como é que você melhora essa mobilidade, não só, né, para que você possa andar a pé, que é a principal forma de mobilidade que a gente tem, é o andar, é a calçada, né, as nossas calçadas são muito maltratadas, falta regulamentação, cada um faz como quer, o poder público às vezes não pode investir. Isso é uma discussão muito grande que a sociedade civil, de modo geral, tem com as prefeituras, no sentido de chamar a responsabilidade do poder público sobre o caminhar, sobre as calçadas, muito objetivamente, né? Então, desde o ponto de vista da calçada até a ciclovia, né, transportes mais limpos no centro, a maior parte das emissões por transporte urbano estão no centro da cidade de São Paulo e ao longo das marginais, e aí muito por conta dos caminhões, né? Mas é isso, como é que você pensa soluções de mobilidade nas diferentes escalas, desde o a pé até o transporte coletivo? Como é que você pensa soluções habitacionais, é o retrofit, é a reforma de conjuntos de casas, é você otimizar o uso do espaço urbano, mas permitindo, né, também a selva de concreto também não é tão ideal assim, né? Então é importante você ter áreas verdes, é importante você ter diferentes formas de habitar também, mesmo nos centros urbanos. Acho que esses pontos são bem centrais para a gente falar de ser mais sustentável, de como responder aos desafios do ESG, que são muito parecidos às vezes, e, enfim, falando de cidade, né? Perfeito. Lucas, você pode citar para a gente alguns exemplos de projetos que mostram a aplicação dos produtos da Votorantim Cimentos em construção de cidades mais sustentáveis?
Posso sim, Kelly. Eu acho que é sempre legal, assim, é bom falar que essas soluções são práticas e aplicáveis, e como eu falei, é sempre importante inovação, mas muita coisa a gente tem aqui. Uma das obras que eu posso comentar é a BR-163, que foi feita no Mato Grosso. É uma grande rodovia, ela escoa todos os grãos do Mato Grosso para São Paulo, também para o norte do nosso país, e ela foi feita em pavimento de concreto, pensando numa durabilidade e num desempenho muito maior dessa estrutura e dessa rodovia. A gente também tem outro exemplo aqui em São Paulo, é a Ponte Estaiada, que foi feita com todo o cimento da Votorantim Cimentos, então um grande cartão postal. Indo mais para o ramo imobiliário e pensando em edificações, tem um prédio bastante famoso aqui em São Paulo, que é o Faria Lima Plaza, então um prédio magnífico. E a gente venceu um prêmio da ACI, que é o American Concrete Institute, em 2022, prêmio de excelência em construção, onde a Engemix desenvolveu um concreto específico para a fundação do empreendimento, que era gigantesco, buscando uma redução da emissão de CO2 dentro desse bloco de fundação. Então a gente teve um resultado fantástico. Então a gente teve reconhecimentos internacionais também usando soluções já aplicadas para edificações. Então, como falei, tem muito do que a gente pode fazer, que já existe, que já tem corpos técnicos muito bons e pessoas, engenharia muito boa no Brasil, que pode ser aplicada com esses objetivos sustentáveis e de melhoria de mobilidade e infraestrutura das nossas cidades e rodovias como um todo. Perfeito. E para a gente finalizar, queria fazer uma pergunta comum para vocês três. Como é que vocês enxergam o futuro das cidades? Quais seriam as ações conjuntas entre empresas, instituições e sociedade civil para acelerar essa transformação? Quem quer começar? Bem, a gente tem uma série de desafios, né? A gente trabalhando, por exemplo, a partir do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades que eu mencionei, a gente vê que as cidades têm desafios tanto no campo econômico, quanto no social, quanto no ambiental, né, no Brasil. E nesse sentido, acho que as empresas são atores super importantes da sociedade e, inclusive, entre aspas, né, politicamente, né? Elas não têm o mandato, elas não são representantes da população, mas elas são agentes importantes no mundo real, vamos dizer assim, e a ação delas tem implicações diretas sobre a vida das pessoas. Então, nesse sentido, também, de alguma maneira, agem politicamente, né? E aí, pelo Instituto Cidades Sustentáveis, olhando do ponto de vista da sociedade civil, o que a gente busca estimular é que pelo menos o setor privado e o poder público ajam no mesmo sentido. Claro, e esse sentido é a da promoção do desenvolvimento sustentável. Mas seja por meio da melhoria nesses indicadores, seja por meio da adoção de práticas de planejamento participativo, e aí envolvendo o setor privado, envolvendo a sociedade civil, envolvendo os cidadãos como um todo. Então, a primeira coisa, claro, é buscar trabalhar em conjunto, né? Obviamente, as empresas têm o seu objetivo, o poder público tem compromissos, na verdade, com todos os grupos sociais, então é importante esse balanço, vamos dizer assim. Mas a primeira coisa, acho que é trabalhar de maneira conjunta. E do ponto de vista da visão, né, qual que é essa cidade a ser alcançada? Como eu falei no início, acho que é uma cidade, sobretudo, uma cidade que seja justa, que seja ambientalmente sustentável ou que seja ambientalmente responsável e, claro, que tenha uma redução da desigualdade social, que no Brasil é muito, muito gritante. Então, enquanto a gente não conseguir ter um compromisso real, concreto, com essa redução de desigualdades, a gente ainda vai ter muitos desafios em relação à questão ambiental, social e econômica. Pegando o gancho que o Igor falou ali, eu acho que é muito em cima disso quando a gente fala de parcerias públicos, privadas, o governo, a sociedade, conversando muito com isso. Vem daí muito essa parceria nossa que buscamos com o INCLEI, e a gente trouxe também alguns conceitos do Pacto Global. E recentemente eu participei de um fórum na cidade de Campo Grande, que ela está preocupada de como resolver a questão de habitação dela em função de não gerar ocupações irregulares. Por incrível que pareça, ela é uma joia no Brasil, que ela é uma das capitais que tem zero ou quase nada de ocupação irregular. Só que a legislação dela tem alguns entraves que começam a dificultar o acesso da moradia social em função de exigências legais. E aí, nós no seminário, conversando com urbanistas, arquitetos, o pessoal local da prefeitura, governos locais, levamos alguns secretários de outras capitais, de Belo Horizonte, Recife,
E aí, em cima daquele debate, a gente mostrou assim, o quanto pode o poder público com as empresas trabalhar corretamente e trazer soluções de habitação. É muito disso, então a gente busca soluções nisso e sempre a sociedade, junto com o governo, junto com as empresas, tem que estar conversando e ver qual que é a melhor solução para aquela cidade. Qual que é o modo correto daquela cidade ser sustentável, né? Economicamente, socialmente, tudo, porque se você não tiver aquele tripé ali trabalhando em conjunto, você começa a gerar algumas desigualdades, que é o Brasil está vendo isso, ocupações irregulares, engarrafamentos gigantescos, alagamentos gigantescos. Então, assim, são coisas que as cidades hoje têm grandes desafios em pensar, e eu costumo brincar que 2030 é depois de amanhã. A gente não está com muito mais tempo, não. Não pode se acomodar, né? E sim ter a energia dentro das posições que a gente está para provocar a mudança. A gente tem aqui como Votorantim Cimentos, na nossa cultura, a gente fala muito do nosso jeito de ir além. E eu acho que vai muito a partir disso. Por que no Brasil 2% das rodovias são em concreto, enquanto nos Estados Unidos, Argentina, Colômbia é 50%, 60%? Como que a gente pode mudar isso? E passa por envolver toda a cadeia, todos os stakeholders, então desde o projetista, de quem pensa, do governo, dos construtores, de todos os interessados. Porque uma solução ela é economicamente viável? Ela traz benefício para a sociedade? Sim. Então, ela é mais durável? Sim. Ela é mais sustentável? Sim. Então, a gente não pode se contentar ao ver coisas como essa e não fazer nada a respeito. A gente pode construir com materiais com menos emissão de CO2? Podemos, por que não fazer? Acho que a gente também tem a nossa jornada como Votorantim Cimentos de reduzir as emissões de carbono por tonelada de cimento produzido. Então, se a gente pode fazer com menos, por que não fazer? Para atingir cidades mais sustentáveis, uma sociedade também mais sustentável e melhor. Resumindo, né? Vamos fazer junto para transformar. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Foi muito bom receber você aqui, José Luiz. Kelly, eu que agradeço o convite. Precisando, a gente está aí de novo. Obrigada também pelas suas contribuições, Igor. Obrigado também pelo convite, Kelly, e agradecer mais uma vez aí pelo convite e pelo debate. Ficamos bem felizes com a sua participação, viu, Lucas? Obrigado, Kelly, obrigado, Igor e José, pelo papo. Acho que mais do que contribuir, eu aprendi muito aqui hoje. Aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio com a sua rede de contatos. E siga a gente no Spotify e no YouTube para ser avisado sobre novos episódios. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.